terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 27 de abril, vamos para mais uma aula de ensino religioso. Está todo mundo aí do terceiro ano? E muito bem! Então vamos lá. Hoje vamos começar com a nossa correção, que na aula passada eu passei um exercício para vocês fazerem, tá? A gente até já comentou algumas questões, mas vamos comentar novamente, tá bom? Então, coloquem aí na atividade passada. Vamos para a primeira questão. Na primeira questão, vocês vão encontrar a questão para comentar, né? Por que Jacó teve que ficar longe de seu irmão Esaú? Por quê? Acertou quem colocou, porque ele enganou seu irmão, tá? Porque ele enganou o seu irmão, por isso que ele teve que ir morar em um outro local. Segunda questão. Mesmo tendo ficado magoado com Jacó durante tantos anos, o que Esaú fez ao encontrá-lo? Vocês lembram? Então, acertou quem colocou a resposta. O abraçou, o beijou e os dois choraram, tá? Então, quem colocou essa resposta, acertou. Coloca certo. A terceira questão era pessoal, não é? Acredito que vocês tenham feito. A quarta questão, o que é preciso ter para ser compreensivo, né? O que é preciso ter para ser compreensivo? O que foi que vocês colocaram? Muito bem, acertou. É preciso ter amor, não é? É preciso fazer coisas boas, tá? Então, quem colocou tudo isso está certo. A quinta questão, ela pede para você completar com algumas palavrinhas, tá? Então, vamos lá ver a sequência. Uma pessoa sábia não responde antes de ouvir. Tudo bem. Pede perdão quando erra. E a outra, sabe usar as palavras mágicas. Então, acertou quem colocou essa sequência, tá bom? A sexta questão, ela pede para você fazer o acróstico da palavra família. Então, vocês iriam colocar algumas palavras nesse acróstico, tá? Que começassem com a palavra, com as letras da palavra família, certo? Então, essa era a atividade que vocês fizeram em casa e que nós já tínhamos conversado na aula passada sobre essas questões, tá bom? E agora nós complementamos, certo? Bem, hoje nós vamos falar sobre a lição 7, tá? Vamos para a sétima lição. A sétima lição, ela se chama Diálogo na Família, tá bom? Então, continuando o nosso estudo sobre a família. Então, vamos falar sobre diálogo na família. Lembrando que quem não tem um livro pode acompanhar a leitura, só basta pegar uma Bíblia, tá? E abrir na passagem, tá bom? Então, para começar, nós vamos falar sobre a mensagem que vem no início do capítulo, que é a mensagem chamada Mensagem do Céu, tá? Que é um provérbio, tá bom? Provérbio 15, tá? Então, vamos lá. O que diz esse provérbio? Vamos lá, o que diz esse provérbio? As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse provérbio, tá bom? Leiam novamente em casa e vejam o que quer dizer esse provérbio. O que tem a ver esse provérbio com o diálogo na família, que é o nosso tema, tá? Vou repetir novamente o provérbio. As palavras bondosas
nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Bom? E a história que nós vamos falar hoje vai falar sobre um diálogo, como é importante termos diálogo na nossa família, tá? Como é importante ter diálogos para termos uma boa convivência. E as palavras de Deus, Deus nas palavras, suas palavras, ele sempre fala isso, dos diálogos, das conversas, porque dialogar é conversar, não é? Então, em várias passagens bíblicas, nós podemos observar que, através do diálogo, as situações foram resolvidas, tá? E hoje nós vamos conhecer uma história, tá? Uma história que vai falar justamente sobre o diálogo, que as coisas foram resolvidas com o diálogo. Alguém conhece a história de Ruth? Pois hoje nós vamos conhecer, para quem não conhece, a história de Ruth, tá? Então, a passagem bíblica é Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 18, tá? Então, quem tem Bíblia em casa, pega a sua Bíblia para acompanhar, tá? E vamos lá. Aprenda com Noemi e Ruth. Tá bom? Então, vamos lá prestar atenção na história. Noemi era uma judia da cidade de Belém. Certa vez houve uma grande fome em Belém. Seu marido, Elimeleque, ela e seus 2 filhos, Malom e Quilion, foram morar num país chamado Moabe. Passado algum tempo que estavam ali, Elimeleque morreu. Mas os 2 filhos de Naomi se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra Ruth. E depois de Naomi viver em Moabe por 10 anos, seus filhos Malom e Quilion também morreram. Que tristeza! Noemi ficou viúva e também sem os seus 2 filhos. Naquela época, era muito importante uma mulher ter marido ou filhos homens, pois isso significava que ela estava protegida. Assim, ela se sentiu só e desprotegida. Certo dia, então, Naomi resolveu voltar para sua terra. Chamou as suas 2 noras e lhes comunicou a decisão. Elas choraram muito e insistiram em acompanhá-la. Noemi disse que se preocupava com o futuro delas e tentou convencê-las a não ir com ela. Orfa, apesar de chorar muito, despediu-se da sogra com um beijo e ficou com o seu povo em Moabe. Mas Ruth disse à sua sogra: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu também morarei.
o seu povo será o meu povo, e se o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei enterrada. Que o Deus eterno me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, separar-me da senhora. Então, assim, Ruth foi embora com a sogra, né, para Belém. Assim termina a história. Olha só que história maravilhosa nós conhecemos. Quem já conhecia a história de Ruth? Essa mulher corajosa que foi capaz de abandonar o seu povo, né, para acompanhar a sua sogra, tá? Então, que diálogo maravilhoso elas tiveram. Conversaram antes de tomar uma decisão importante e, por causa disso, permaneceram juntas e cuidando uma da outra. Então, conversar para se entender é algo muito importante para a família. Então, o que nós podemos entender desse texto? Que quando estamos com um problema em família, a melhor maneira de resolvê-lo é conversando com carinho uns com os outros. Então, Ruth estava com esse problema que a sogra não queria aceitar que ela fosse, que ela acompanhasse, e ela conversou e acabaram se entendendo. Tá certo? Então, vocês em casa vão fazer a leitura novamente dessa história no livrinho de vocês ou em uma Bíblia e vão responder as páginas 42, 43, tá bom? E 44, que tem uma atividade sobre essa passagem bíblica, ok? Então, beijo, até a próxima aula, tá bom? Façam as atividades, não esqueçam de mandar as imagens pra gente.